Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma série, uma microsérie, na verdade, que tem o título de Vírus e Virtudes. Essa é a série, esse é o título da série que nós estamos propondo para você. E o que nós queremos propor para você é refletir, ou refletirmos juntos, acerca desse ambiente de vírus e de caos, de Covid-19, de coronavírus, à luz da palavra de Deus, especialmente à luz daquilo que nós chamamos de virtudes centrais ou virtudes teologais. Deixe-me explicar para você o que eu estou querendo dizer. A fé cristã, a tradição cristã, ela ensina que três virtudes são centrais na experiência cristã, na caminhada cristã. São três virtudes que Deus concede ao seu povo por causa da salvação em Cristo Jesus e que são centrais na vida cristã. Elas estão resumidas para nós lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala da fé, da esperança e do amor. Essas três virtudes, fé, esperança e amor, elas são as chamadas virtudes centrais da experiência cristã. Uma vez que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, uma vez que nós fomos adotados na família de Deus, uma vez que nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, é intenção de Deus operar em nós essas virtudes: a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude do amor. Por causa disso, nós queremos então, à luz da fé, da esperança e do amor, tentar entender esse cenário de caos. À luz dessas virtudes centrais da fé cristã, nós queremos oferecer uma resposta bíblica e cristã para o caos que nós estamos enfrentando. E com isso eu quero desmistificar alguns conceitos aqui antes da gente entrar nesse texto que a gente acabou de ler. Tem sido muito discutido no mundo evangélico hoje aonde está Deus nesse caos, nesse ambiente de vírus, nesse ambiente de caos que nós estamos vivendo. E pelo menos duas abordagens elas têm se tornado bastante populares. A primeira delas é uma abordagem bastante determinista. E ela tenta dizer: Deus decretou o vírus, Deus estabeleceu o vírus para que ele viesse naquele determinado momento. Deus é o responsável por tantas vidas sendo ceifadas, porque Deus tem algum plano soberano, absoluto, e ele então decidiu fazer com que o vírus aparecesse no final de 2019, início de 2020, e o que nós estamos enfrentando é absolutamente aquilo que foi determinado por Deus. A outra abordagem é uma abordagem que é o outro lado da moeda, que diz: Deus não tem nada a ver com isso, que diz: na verdade nós estamos entregues ao caos, Deus não tem nada a ver com isso, nós não podemos afirmar que um Deus bom poderia estar por trás de coisas tão más e tão complicadas e tão deletérias na experiência cristã. Então não dá para a gente, como cristão, aceitar uma ideia de um Deus que ele decreta e ele faz o mal acontecer, ele costura o mal de uma maneira como bem lhe apraz. Aqui na Igreja Batista Urbana a gente não está com nenhuma dessas duas escolas, ou com nenhuma dessas duas maneiras de interpretar o cenário. Nós cremos que este vírus, ele foi uma escolha nossa, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem decidiu se distanciar de Deus. Eu não tenho tempo para articular, não é o problema do vírus nesse sermão, nessa série, mas brevemente eu quero explicar para você o que nós estamos querendo propor para você. A palavra de Deus, ela nos diz claramente que Deus, ele criou o homem, Adão, o primeiro homem, e sua esposa Eva, absolutamente livres. Absolutamente livres. E ele testou a liberdade deste primeiro homem, e o homem então decidiu pecar, ele caiu.
É assim como a teologia fala. A teologia fala em termos de queda. Depois que Deus criou homem e mulher, Ele os colocou no jardim. Lá no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor tinha proibido Adão e Eva de comer desse fruto. E exercendo a sua liberdade, o homem então ele dá origem ao mal. O homem então ele dá origem a não somente este mal de ordem moral, espiritual, mas o pecado humano, ele é também a origem daquilo que nós chamamos de mal físico. A morte, a doença, a criação toda estar sendo condicionada a uma condição de maldição. O Senhor mesmo diz para Adão: maldita é a terra por tua causa, por isso a criação geme. Então, quando alguém pergunta para a gente aqui na nossa igreja, tem perguntado para a nossa liderança: pastor, onde está Deus nesse vírus que se alastrou, nesse caos? Deus está em permitir que nós experimentemos e colhemos as consequências das nossas próprias decisões em nosso pai Adão. Adão, ele escolheu viver num mundo onde um vírus poderia nos atacar e nos matar e ceifar tantas vidas. Adão, nosso pai, ele escolheu viver num mundo em que pessoas morrem no farol por causa de R$10. Adão escolheu viver num mundo em que os nossos filhos, eles são abusados pelas pessoas na escola ou na creche. Adão escolheu viver num mundo onde o mal é presente. E porque Deus, ele é inteiramente justo, Ele não poupou o homem das consequências das suas escolhas. Por causa do pecado, o mundo ele foi submetido ao mal. Por causa da nossa decisão, o mundo ele enfrenta esse tipo de coisa. Por causa de Gênesis no capítulo 3, o coronavírus entrou na nossa experiência. Essa é a resposta bíblica para aquilo que a experiência cristã e a tradição cristã tem a dizer ou tem a responder para essa pergunta que pergunta: onde está Deus? É bem verdade que Deus administra o mal. O livro de Jó nos ensina que Deus ele administra o mal. Deus ele tem, por ser soberano, ele tem o poder de operar em relação ao mal, fazendo até com que o mal possa servir aos seus propósitos. Se você lembra da história de Jó, você vai lembrar que quem é que determina a medida do sofrimento que Jó iria passar não foi Satanás, mas foi o próprio Deus. Deus é quem diz até onde Satanás poderia atacar a vida de Jó. Deus é quem administra o mal, mas Deus não é o criador do mal. Deus não é aquele que decreta mal. Deus é aquele que permitiu que o mal entrasse na nossa experiência por causa das nossas más escolhas. Ele não nos poupa das nossas más escolhas, porque aquilo que o homem ceifar e semear, isso ele ceifará. Mas Deus administra o mal e ele retém o mal. Muitas vezes ele trabalha de uma maneira que até o mal ele pode ser ele acontece de maneira que Deus cumpre os seus propósitos. Isso nós chamamos de providência divina na teologia. Por isso, quando nós lidamos com essa situação de vírus, nós aqui na Igreja Batista Urbana ensinamos que esse vírus ele é consequência dos nossos atos. E Deus, ele, por ser justo, ele disse: é esse mundo que vocês querem. Adão e Eva, é esse mundo que vocês decidiram viver. É nesse mundo de rupturas, de mal, de maldade, de coisas terríveis acontecendo que vocês decidiram viver. É neste mundo que vocês vão viver. Essa é a resposta bíblica
para aquilo que nós encontramos na nossa realidade. Agora, porque Deus ele administra o mal, porque Deus é soberano e ele administra o mal, ele faz com que o mal seja seu servo. Por isso que ele pode dizer: tende por toda alegria ou passar por várias tribulações. Porque Deus ele usa o mal às vezes para nos provar e nos fazer perseverantes, nos fazer indivíduos melhores. Deus ele tem propósitos didáticos, Deus tem propósitos ao administrar o mal que ele não colocou no mundo. Mas ele o administra porque ele é um Deus soberano. Por isso essa é a resposta que nós temos para essa pergunta. E por que eu estou falando isso? Porque visto que o vírus, essa situação que nós estamos enfrentando, ela é absolutamente responsabilidade nossa, é culpa nossa, nós podemos também oferecer, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo operada em nós, uma resposta virtuosa para o mal. Nós podemos enfrentar o mal de maneira virtuosa. Nós podemos responder a este ambiente de caos, esse ambiente de vírus, esse ambiente de morte, de maneira virtuosa. E como disse para você, essas 3 virtudes, elas são essenciais para lidarmos com este mal que veio sobre nós. E essa primeira virtude que quero conversar com vocês hoje é a virtude da fé. Como você sabe, o texto de Hebreus no capítulo 11, ele narra para nós, ele é mais ou menos como um hall da fama dos heróis da fé do antigo Israel. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem ele é, ele decidiu então articular a temática da fé. Ele apresenta uma definição de fé. Ele começa este capítulo 11 nos dando uma definição de fé. Ele começa esse capítulo dizendo para a gente o que é fé, e depois ele começa a mostrar para a gente como essa fé opera e como Deus usou homens de fé na história, no meio de ambiente de caos. Ele começa dizendo: ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí então ele vai citar uma série de heróis da fé. Ele começa falando, por exemplo, de Abel, que foi o primeiro mártir que pela fé ofereceu um sacrifício ao Senhor. Depois ele fala de Enoque, que foi aquele homem que andava com Deus, descendente de Sete, que andava com Deus, e por causa disso ele não enfrentou a morte. E então ele lembra de Noé, este herói da fé, e ele diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Ele está fazendo referência ao texto de Gênesis, no capítulo 6 até o capítulo 9. Eu não tenho tempo para articular todos esses capítulos de Gênesis com você, mas de maneira muito resumida, o que esse texto fala para nós? O texto fala para nós que Noé viveu num ambiente absolutamente caótico, que o mal ele havia se alastrado sobre toda a criação, ele tinha contaminado toda a criação, ele não tinha ninguém que estava fora do alcance do mal, ou que não era alguém que tinha sido contaminado pelo mal. E este mal estava produzindo efeitos terríveis nos dias de Noé, a ponto de Deus a literalmente se arrepender ou ficar profundamente frustrado com aquilo que estava acontecendo com a sua boa criação. E o texto nos diz então que Noé, ele encontrou o favor do Senhor. E então, porque ele encontrou o favor do Senhor, ele recebe a fé. E porque ele se torna um homem de fé, então ele faz grandes coisas. Agora, a primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção é que nesse verso nós vemos o autor de Hebreus usando a experiência de Noé para nos dizer o que é a fé. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que fé não é superstição, ou superstição, não é mandinga.
Fé não é essa ideia de o que Deus ele quer dizer para mim hoje. Fé não é o horóscopo gospel que a gente tem na segunda-feira de manhã, que a gente abre a Bíblia assim, meio que ao relento, e fala: o que Deus tem para falar para mim? Aí ele lê o primeiro versículo que aparece na Bíblia para ele. Fé não é esse movimento supersticioso que muitas vezes nós vemos na experiência evangélica. E, meus irmãos, a igreja evangélica brasileira, ela é profundamente supersticiosa. Por quê? Porque é uma crença em algo que não tem substância. A igreja evangélica brasileira, ela crê no vazio. Ela crê naquilo que é o arrepiar, ela crê no arrepiar da espinha, ela crê naquilo que não tem conteúdo e substância. Olha o que eu estou querendo chamar a sua atenção no texto. O texto diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito dessas coisas, de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Ou seja, Noé, ele tinha um conteúdo da sua fé. Ele foi avisado. Interessante essa expressão que o autor de Hebreus está usando aqui. Essa expressão ela acontece 9 vezes no Novo Testamento. E na maioria das vezes ela traz esse sentido de informação ou de advertência. É aquele sentido do plantão da Globo. Eu não sei se você cresceu na minha geração, mas a minha geração ela morre de medo do plantão da Globo. Toca aquela musiquinha do plantão da Globo, a gente sabe que alguma coisa terrível aconteceu, alguma coisa extraordinária aconteceu. Tocou a música do plantão da Globo, a gente, opa, vamos ser informados e vamos receber alguma informação extremamente importante. É essa a ideia, vamos ser advertidos, vamos ser instruídos, alguma coisa nos vai ser dita. O interessante é que Noé, ele não exerce uma fé vazia, essa fé que grita aos 4 ventos que Deus ele pode fazer grandes coisas, mas não diz o que Deus pode fazer. Essa fé que fica baseada em arrepiar de espinha, essa fé mística, essa fé supersticiosa. Misticismo e superstição é um mecanismo para manipular pessoas no mundo evangélico. Por isso que a igreja evangélica, ela é extremamente, ela desfruta de misticismo, ou ela é profundamente mística, no sentido mágico, no sentido de superstição, porque líderes, homens que não amam a Deus, eles usam do mecanismo da superstição, eles usam do mecanismo do misticismo para manipular pessoas. Porque o jeito de manipular alguém é dizer: olha, veja bem, se você não participar da campanha na igreja, os gafanhotos virão sobre os teus celeiros. Se você não der os dízimos, você vai dar o dinheiro lá na farmácia ou no hospital. Se você não fizer isso, se você não se submeter à minha cobertura espiritual, você está indo por um caminho mau, você não pode tocar no ungido do Senhor. Homens maus, pregadores de maldição, homens que não têm compromisso com o evangelho, apelam para a superstição e para o misticismo para poder manipular crentes que não conhecem a palavra de Deus, crentes que não foram avisados e informados pelo próprio Deus. Noé, ele mostra para nós que fé, ela tem conteúdo. Fé também pensa. Fé, ela informa. Fé, ela avisa. Fé adverte. Esse negócio de crente que arrepia e fala: eu sinto, então porque eu sinto, isso é verdade. Isso não é cristão. Porque o cristianismo ele é informado, o cristianismo ele tem fundamento revelacional. Nós sabemos o que é a vontade de Deus, nós sabemos o que é a palavra de Deus, nós somos instruídos naquilo que é a revelação de Deus. Por isso Noé, quando avisado daquilo que iria acontecer, ele pôde exercer fé, porque crer também é pensar. Fé instrui, fé tem conteúdo. Eu quero dar uma fala para você, especialmente que não faz parte da nossa comunidade.
Você é muito bem-vindo para estar conosco, você é muito bem-vindo para participar desse tempo. Mas eu queria falar com você, se você está submetendo a sua vida a algum tipo de liderança que baseia no sentimento, que se baseia no vazio, que se baseia no arrepiar da espinha, fuja de homens tais, de líderes tais, de igrejas tais, porque essas igrejas essencialmente elas não são cristãs, porque a fé cristã ela avisa, a fé cristã ela informa, a fé cristã ela pensa. Aí você deve estar pensando, mas pastor, o que tudo isso tem a ver com esse caos do vírus? Você certamente está informado que existe uma discussão lascada hoje em dia entre cristianismo e ciência. Tem um pessoal que fala do endeusamento da ciência, tem um pessoal que fala que a ciência está em oposição à fé, então a gente tem que ir pelos cientistas e não ouvir a fé cristã, porque essas duas coisas estão em choque. Não, meus irmãos, crente que tem fé, pensa. Aí ele ouve o médico, aí ele ouve a Organização Mundial de Saúde, que diz assim, olha, fica isolado, porque os infectologistas estão dizendo que você precisa se isolar para você não se contaminar. Porque fé é informada, fé é pensar. A fé cristã, ela não se coloca em oposição à ciência. Eu gosto muito quando a teologia ela nos informa que se em algum momento a fé ela está em oposição à ciência, ou a fé precisa ser revisada, ou a ciência precisa ser revisada. Porque quando a fé ela é bem interpretada e quando ela é bem informada e a ciência ela é bem trabalhada, elas não entram em choque, elas não entram em oposição. É por isso que a gente crê, mas a gente põe máscara. É por isso que a gente crê, mas a gente também isola os nossos idosos e isola as nossas crianças. É por isso que a gente crê, mas a gente ouve e toma remédio. É por isso que a gente crê e a gente então pondera aquilo que Deus nos traz por meio de outros movimentos de revelação. A fé, ela é instruída. A fé, ela avisa. A fé, ela informa. Agora, a fé, ela não só avisa, ela não só instrui, ela não só adverte. A fé, ela move. O texto diz para a gente que Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, e movido por um santo temor. Eu acho espetacular essa expressão, porque essa expressão, movido por um santo temor, é uma única palavrinha grega. E essa palavrinha grega, ela tem essa conotação de adoração, ela tem essa conotação de afeto, ela tem essa conotação de alguém que reconhece não somente com a sua mente, mas também com o seu coração. Isso é fé, meus irmãos, porque fé pensa, mas também sente. E nós vivemos, meus irmãos, numa experiência cristã, especialmente nós que somos de igrejas históricas, batista, presbiteriano, metodista, etc. Nós gostamos de nos gabar de que nós pensamos, nós temos uma fé que pensa, mas muitas vezes a nossa fé pensa, mas ela não toca o nosso coração. Ela não nos coloca no lugar da adoração. Ela não faz com que o nosso joelho se dobre. A nossa fé pensa e enche a nossa cabeça de arrogância e faz com que a gente se ache a última bolacha do pacote, porque a gente sabe alguns versos bíblicos de cor, ou a gente sabe articular algumas doutrinas cristãs com competência. Fé não somente instrui, mas fé também dobra joelho. O texto diz pra gente que movido por um santo temor, movido por reverência, movido por uma disposição de adoração, movido por um movimento do coração. A fé que entra na cabeça, ela precisa tocar o coração. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós, de tradição histórica, nós somos aqueles chamados crentes ETs, ET de Varginha, que tem um cabeção desse tamanho e um coração pequenininho, que não sente.
Aquele ET crente, ET de Varginha, que tem a cabeça, sabe, de falar muita teologia, sabe, vai para a escola bíblica dominical, ele conhece a catequese batista, a catequese cristã, ele conhece a instrução doutrinária, mas ele não consegue dobrar os joelhos, ele não tem um coração compungido, ele não tem um espírito quebrantado. Note que o texto está dizendo que pela fé, Noé foi instruído, mas também pela fé ele foi movido. Pela fé ele teve os seus afetos direcionados ao Senhor. Pela fé ele dobrou os seus joelhos em reverência ao Senhor. Pela fé ele temia o Senhor. Eu vim dizer para você uma coisa muito simples, meu irmão e minha irmã, essa manhã. Se a sua cabeça está cheia de teologia, cheia de conhecimento, se você ama ser batista, mas o seu coração é frio e gelado, você não entendeu o que é a fé cristã. A fé pensa, mas ela move. A fé pensa, a fé tem conteúdo, a fé cristã, ela tem proposta, ela é propositiva. Mas a fé cristã também aquece o coração. A fé cristã também nos sustenta no momento da dor. É por isso que nesse ambiente de vírus, de caos, a fé cristã, ela é aquilo que Deus quer usar em nós, não somente para que a gente dê uma resposta correta acerca de quem Deus é no meio desse caos, mas para que a gente possa também ser simpático àqueles que sofrem, a gente possa também sentir a dor daqueles que estão sofrendo, que a gente possa também se movimentar em reverente temor ao Senhor, nesse ambiente de caos e de dor. Não adianta nada saber teologia e não chorar com os que choram. Não adianta nada saber teologia e não se submeter ao Senhor. Não adianta nada ter conhecimento bíblico e o coração ser gelado e frio. Não adianta nada ser um indivíduo cheio de conhecimento. Enquanto lhes falo, me vem à mente o texto de Tiago, no capítulo 2, quando ele diz assim: você crê que Deus é um só? Você tem uma definição ortodoxa de Deus? Porque isso era o que o judeu dizia. Quando alguém chegava para o judeu, para quem o apóstolo Tiago está escrevendo lá em Tiago no capítulo 2, ele diz: você crê que Deus é um só? Essa é a declaração de fé perfeita do judeu, porque o judeu, ele ia lembrar daquilo que nós chamamos do Shema, a declaração de fé do Israel antigo. Ouve, pois, Israel, o nosso Deus é único, Senhor. É isso que o judeu antigo ia professar. Ele ia dizer: eu creio num Deus único. Aí vem o Tiago, meu irmão de Jesus, diz: você crê que Deus é único? Você crê que Deus é um só? Parabéns! Até os demônios, eles creem. Afirmar essa verdade não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que isso toque o seu coração e lhe dê afeições verdadeiras pela experiência com Deus, pela caminhada com Deus. Jesus, ele quer usar a crente que pensa, mas ele também quer dar as afeições corretas para esses crentes que pensam. Em terceiro lugar, o texto diz que, movido por um santo temor, cabeça, coração, ele construiu uma arca. Ação, volição. Ele fez. Não ficou no discurso nem no sentimento. Foi para a ação. Porque, meus irmãos, a partir do momento que a fé, ela ganha a nossa mente, que ela é abraçada pelo nosso coração, é impossível ficar inerte. É impossível, diante de um cenário como esse, falar: eu não tenho nada a fazer em relação a isso. É impossível não obedecer a Deus. É impossível não fazer nada. É impossível não se envolver com as coisas de Deus neste mundo de Deus. Por isso, a fé, ela enche a nossa cabeça, ela aquece o nosso coração, mas ela também move as nossas mãos e os nossos braços, move o nosso corpo em direção ao mundo. E, meus irmãos, deixe-me colocar você no contexto daquilo que o autor de Hebreus está querendo trabalhar para nós, conosco aqui.
por causa daquilo que Noé tinha recebido do Senhor, por causa daquilo que estava no coração dele, Noé, ele se propôs fazer algo absolutamente inusitado e aos olhos dos homens da sua época, algo absolutamente louco. Porque, como disse para você, Noé, ele viveu num tempo em que Deus, ele se mostra e fala: Noé, eu vou destruir a terra com água, vai chover torrencialmente. E naqueles dias nós somos instruídos pela palavra de Deus que nunca havia chovido, nunca tinha sido visto o fenômeno da chuva. Como assim, Noé? Você está maluco? Você vai construir uma arca, você está dizendo que o mundo vai ser inundado por água, você está louco? Porque Deus usa a fé, loucura aos olhos do homem natural. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por isso que muitas vezes, quando Deus fala com a gente, Ele toca o nosso coração e nos move na ação de algo, as pessoas vão olhar para a gente e falar: esses caras são malucos, esses caras são loucos, esses crentes aí são tudo doido. Porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Noé é o exemplo de alguém que, porque se conduziu de uma maneira bíblica, de uma maneira fiel ao Senhor, foi encarado como louco. Essas coisas que ainda não se viam, não era só a chuva, não. É porque essas coisas que ainda não se viam são os olhos daqueles que não conhecem a Deus, porque os olhos daqueles que não conhecem a Deus estão fechados para essas coisas extraordinárias que Deus quer fazer. Não é somente a chuva, mas é também a cegueira desses homens. E não somente você tem Noé sendo taxado como louco, porque Deus disse que ele tinha que construir uma arca. Você tem Noé se engajando numa obra de 120 anos. Se você voltar lá no capítulo 6 de Gênesis, você vai descobrir que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Por mais de um século, Noé era taxado de louco. Eu consigo imaginar as pessoas, os vizinhos de Noé, as pessoas que estavam próximas de Noé, vendo ele construindo aquele negócio enorme e falando: esse homem está louco. Noé persevera porque ele crê, porque ele sente, então ele age. E não interessa o que os outros dizem, não interessa o que as pessoas falam, não interessa a minha reputação e a minha honra. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E isso, ainda que isso custe sacrifício, ainda que isso custe 120 anos, ainda que isso custe um trabalho lascado, eu vou fazer. Meus irmãos, a fé bíblica, ela pensa, a fé bíblica, ela sente, a fé bíblica, ela age. A fé bíblica é a resposta de Deus para este mundo contaminado por um vírus, contaminado pelo pecado, contaminado por mal social, estrutural. A fé bíblica é a resposta de Deus para um mundo sem Deus. Pela fé, Noé, quando avisado, informado, advertido de coisas que ainda não se viam, ele foi movido por um santo temor e então ele construiu uma arca. Eu quero conversar com você que é crente, quero conversar com você que conhece já o Senhor Jesus. Primeiro eu quero perguntar para você: onde é que estão os fundamentos da sua fé? Se você está fundamentando a sua fé em misticismo evangélico, eu vim convidar você ao arrependimento essa manhã e falar: volte para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente é instruído na nossa fé. É na palavra de Deus que nós somos advertidos e avisados acerca do que Deus quer fazer. Se você já conhece o Senhor Jesus Cristo, você tem a palavra de Deus à sua disposição e você conhece a palavra de Deus, e isso ainda não tocou o seu coração, tem alguma coisa errada com você. Se você ainda não conseguiu derramar uma lágrima que seja por causa de tantas mortes que nós estamos vendo, se você ainda não conseguiu sofrer e se indignar com essa situação que nós estamos enfrentando, eu vim dizer para você: se arrependa.
Porque esses não são os afetos de Deus, esses não são os afetos, as afeições de Cristo. Cristo nesse ambiente de caos está chorando. Cristo nesse ambiente de caos, Ele está sofrendo. Cristo nesse ambiente de caos, Ele se identifica com aquele que está padecendo. E se nesse ambiente de caos você crê na palavra, você diz que está sofrendo e sentindo o que você está experimentando, e você ainda não conseguiu doar um cobertor que seja para alguém que está passando frio, uma cesta básica que seja para alguém que está passando fome, se você não conseguiu, se você não teve condições de tratar, seja a sua empregada de uma maneira mais leve nesse tempo de pandemia, você ainda não entendeu a fé cristã. Você ainda não entendeu o que a palavra de Deus nos propõe para um ambiente de caos como esse. Agora, eu quero conversar com você que eventualmente não conhece o Senhor Jesus Cristo, ainda não entregou a sua vida e não confessou o seu senhorio, ainda não se arrependeu dos seus pecados. O texto ele diz para a gente, por meio da fé, Noé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu vim dizer para você que essa fé salva. Essa fé que é instruída pela palavra, que move o nosso coração, que nos conduz à ação, essa fé salva. Essa fé nos torna amigos de Deus, nos tira da condição de inimigos que estão debaixo de justa ira de Deus, e nos faz membros da sua família, nos faz aqueles que encontram verdadeira redenção, porque um dia o verdadeiro Noé, ele morreu na cruz. A cruz é a verdadeira arca, onde nós encontramos a salvação num mundo de caos, num mundo que literalmente está afundando. A cruz é o verdadeiro madeiro que abarca todos aqueles que creem no Senhor Deus, que exercem essa fé e por isso encontram redenção. Por isso eu vim dizer para você essa manhã que se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, eu vim dizer para você, há um Noé superior. Um Noé superior. Ele não construiu uma arca, ele subiu numa cruz. E porque ele subiu numa cruz, ele então pôde salvar todos aqueles que creem, todos aqueles que têm uma fé que é informada, que tem conteúdo, que tem substância, uma fé que toca corações, uma fé que produz afeições, e uma fé que não nos deixa inertes, uma fé que opera. Por isso, a virtude da fé é a resposta de Deus para um mundo que se entregou a um vírus. A virtude da fé é a resposta de Deus para um mundo que está contaminado, não somente por um vírus, mas principalmente por uma natureza pecaminosa que herdamos do nosso pai Adão. Por isso eu vim dizer para você, pela fé, cremos, sentimos e fazemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus Cristo, ao subir na cruz, ele se torna um Noé superior. Ao subir na cruz, ele de fato abarca todos aqueles que creem. Obrigado porque ao subir na cruz, ele se torna o objeto da nossa fé. E porque nós cremos em Jesus, nós não estamos entregues a misticismo, a superstição. Obrigado porque quando cremos em Jesus, a nossa fé ela tem conteúdo e substância, a nossa fé pensa. Obrigado porque quando cremos em Jesus, os nossos joelhos se dobram, os nossos afetos são movidos, o nosso coração é quebrantado. Quando a gente se encontra com Jesus,
a gente não consegue ficar parado. A gente vai, a gente age, a gente constrói a arca, a gente opera o bem, a gente é teu instrumento nesta terra para fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Por isso, Pai, essa manhã aumenta-nos a fé, a nós que já te conhecemos, e concede o dom da fé àquele que ainda não te conhece. Essa manhã encontra aquele que está no estado da incredulidade e mostra nova vida em ti. Essa manhã nos visita, porque somos homens de pequena fé. Confessamos e cremos. Confessamos em Jesus. Confessamos em Deus o Pai Todo-Poderoso. Confessamos o Espírito Santo. Confessamos a sua igreja. Confessamos a remissão dos pecados e a ressurreição do corpo. Confessamos que há um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus, o nosso verdadeiro Noé. Nós oramos assim no nome dele. Amém.